Bem, meus amados, voltamos com a parte 2 da lição 1. Nós procuramos os mecanismos para poder postar e a fim de que os nossos alunos pudessem melhor visualizar, e nós encontramos uma forma no meu YouTube. Nós lançamos direto para o seu WhatsApp, você vai estar acessando direto na minha página no YouTube, tá bom? E nós queremos continuar com a nossa segunda etapa, que nós chamamos de parte 2, ainda da lição de número 1, que é o capítulo 1 desta nossa matéria que estamos desenvolvendo, administração e liderança. E hoje, agora mesmo, melhor dizendo, nós vamos falar sobre a missão da igreja, né? A missão da igreja. Aí você pergunta, qual o propósito de Deus ao manter a igreja no mundo, né? Qual a sua finalidade ou a sua missão? É uma pergunta que não quer calar e que nós certamente fazemos com muita precisão. A Bíblia ensina que a igreja está no mundo para uma missão tríplice. Olha só, e eu quero colocar a missão tríplice aqui. Nós estamos dando uma arriscada aqui para ajudar, para melhor interagir com vocês. Na missão tríplice da igreja, nós temos adoração, segundo, edificação e terceiro, evangelização. É a missão tríplice da igreja, ou seja, um dos principais propósitos da igreja em relação a Deus é a glorificação do nome de Deus. A igreja é um precioso tesouro de Deus na qual ele se deleita. E a adoração é preciosa para Deus. Portanto, eis a missão da igreja, que é adorar e glorificar a Deus em espírito e em verdade. Atos 13 e verso 13. Então, adorar é a principal função da igreja, sem dúvida alguma, é adorar. Edificação, aperfeiçoamento, fortalecimento, crescimento dos salvos. É outro papel que a igreja sabe e desenvolve muito bem. Esta é uma missão qualitativa. Essa missão qualitativa, ela exprime ou determina as qualidades. Ou seja, a igreja tem para consigo mesmo. É uma cobrança interna de que a igreja deve melhorar o seu perfil, o seu valor na adoração. O ensino é salvaguardar, ou é a salvaguarda, melhor dizendo, dos que são ganhos para Cristo. Então, quando nós ganhamos essas pessoas, nós vamos edificá-los em Cristo, na palavra. Nós temos aqui a Bíblia Sagrada, que sem dúvida alguma é o referencial para a nossa vida em Cristo. Então, nós vamos seguindo, atendendo às necessidades do membro e desta maneira fortalecendo e edificando a igreja. Nós estamos na página de número 25, para facilitar o seu entendimento. Evangelização, que é o testemunho. A igreja precisa sair das quatro paredes e precisa trabalhar na evangelização. E evangelização é anunciar o evangelho e o seu poder, aumentando o número de salvos. É evidente que a igreja deve dar o máximo de impulso à parte evangelística de sua missão. Ganhar almas é a maior missão da igreja. Não é todavia a única, mas é a maior missão da igreja, que é ganhar almas. Todo bom trabalho de evangelização deve ter em mente a preservação dos frutos e a transformação desses frutos em ganhadores de alma. Ou seja, você ganha, preserva os frutos, esse fruto tem semente, essa semente ela é plantada e essa semente ela vai produzir outras sementes. É como a questão
eu estava vendo um pesquisador dizendo que um grão de milho produz uma espiga. E uma espiga pode chegar até 600 grãos de milhos nessa espiga. Ou um grão de milho é capaz de produzir, de gerar 600 grãos de milhos. Que nós chamamos de caroços. E não é diferente a vida cristã. Quando você é ganho, você automaticamente começa a ganhar alguém para Cristo, trazendo as pessoas através do poder do Evangelho, que segundo Paulo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos para a página 25, meus irmãos. 26, melhor dizendo. Aspectos exclusivos da igreja. Eu vou deixar a escrita por enquanto. E nesses aspectos exclusivos da igreja, nós temos os componentes de uma igreja viva e bíblica. Elas deverão ter os seguintes aspectos: ter conhecimento ortodoxo, que é conhecimento vivo, experimental de seu Salvador, acompanhado de verdadeira convicção de pecado e sede de salvação, sem confiar em seus próprios méritos e obras para salvar-se. Ter fé, e deve ser caracterizada por uma entrega total a Cristo e firme crença no que a Bíblia revela. E ter sua ação, condutas e frutos pautados de verdadeira regeneração. Mateus capítulo 7, verso 20 e Gálatas 5, verso 22. Então, isso é muito importante. A regeneração é um princípio em que nós devemos nos pautar para o crescimento vivo espiritual. Então, os aspectos exclusivos da igreja são, no mínimo, esses três: ter o conhecimento vivo e experimental, ter fé e também ter sua ação, condutas e frutos pautados na verdadeira regeneração, ou pautados de forma verdadeira, que é a regeneração. Agora nós queremos falar sobre governo eclesiástico, ainda na página de número 26. Meus amados, o governo eclesiástico, ele é muito interessante. Olha só, nós temos aqui, como eu disse, na página de número 26, este é, sem dúvida, o assunto de grande importância e deve ser tratado à luz da Bíblia. A falta de conhecimento do modo de exercer o governo da igreja tem trazido sérios problemas, tanto a ela como aos seus pastores. Por quê? Há ministros que copiam formas de governos mundanas para, através delas, governar a igreja de Deus. Isso nunca poderá dar bons resultados. A gente sempre diz que a igreja não é um palco político, a igreja não é um quartel, ela não pode ser tratada como uma prefeitura, como uma sede de governo, e nem tampouco a igreja pode ser tratada como se fosse um quartel. A igreja, ela é diferente de tudo isso que nós estamos abordando aqui. Então Jesus é o único legislador para a igreja. Não resta dúvida de que Cristo é a cabeça da igreja. Não só o sentido de igreja universal, mas também no sentido de igrejas locais, ou local. Pela ressurreição, ele foi constituído cabeça da igreja, que é o seu corpo, né? Assim é Cristo em relação à igreja. Então, por isso, a ninguém cabe o direito de criar doutrinas diferenciadas em relação à Escritura Sagrada. Qualquer doutrina que venha fora da Escritura seja considerada anátema, né? Então, é muito importante essa questão quando nós falamos do governo eclesiástico. O pastor lidera, mas o pastor não é o dono da igreja. A igreja, ela pertence a Cristo. A igreja não é do governo.
A igreja não é do presidente da convenção, a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo e ela deve ser zelada com muito amor e com muito carinho. Então, chegamos ao entendimento de que a igreja não é democracia, governo do povo, onde são colocados e tirados os governantes e os elege por meio dos votos. A gente sempre diz assim, a pessoa reclama, mas o pastor está velho, está muito tempo aqui, tem que sair. Meus irmãos, quem elege os pastores é Deus, quem dá pastores é Deus e quem tira é Deus. Vocês vão escutando isso, que daqui mais um tempo vocês não vão mais ouvir esse tipo de argumentação centrada na palavra. É Deus que dá pastores à sua igreja e é Deus que tira os pastores na hora certa. Que nós precisamos entender que é Deus que coloca, é Deus. Então, mas a igreja não é uma democracia, né? Porque se fosse assim, meia dúzia ou outros poderiam tratar e vamos tirar, todo mundo chegou a um consenso. Não é assim. A igreja, porém, a igreja também não é ditadura, onde apenas o homem faz e desfaz tudo o que quer. Mas a igreja de Cristo, quem dirige é sua cabeça. Quem é o cabeça da igreja, irmãos? Cristo. Cristo é o cabeça. Como é importante isso aí? Aqueles pastores que abusam do poder, do cuidado, poder não, que o poder pertence a Cristo, e abusa e bate na mesa e diz aqui quem manda sou eu, lá manda você. Cuidado, porque o pastor não tem igreja, mas a igreja sempre terá pastores e nós entendemos que Deus quer que os pastores sejam segundo o seu coração. Então, o governo da igreja, já vimos que a igreja não é democracia e nem tampouco ditadura. O governo da igreja é teocrático, isto é, governo de Deus, onde o poder e as leis emanam de Deus. O ensino é de Deus, a doutrina é de Deus e do seu código que é o que, irmãos? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Os ministros são eleitos por Deus e são dados à igreja por Deus. Algumas igrejas se jactam de terem seu governo baseado no sistema democrático, mas nós damos graças a Deus pelo governo teocrático. Deus deu pastores à sua igreja. Quem pode louvar o nome do Senhor por essa verdade? Na página 27 ainda, nós falamos do governo da igreja na terra. Na terra, Deus usa os seus ministros, o qual escolhe e capacita com dons e os da igreja para governá-la. Tudo feito através de Cristo, o cabeça da igreja. Os ministros cooperam com o poder e na direção do Espírito Santo, que é o guia no governo da igreja. Uma igreja cristã é uma sociedade com vida coletiva, importante, organizada, de conformidade com algum plano definido, adaptado, é claro, a algum propósito estabelecido que ela propõe realizar. Por conseguinte, conta seus oficiais e ordenanças, suas leis e regulamentos, conta com também regulamentos apropriados para a administração de seu governo e para o cumprimento de seus propósitos. Existem três formas especiais e largamente diferentes de governo eclesiástico, que têm obtido prevalência na comunidade cristã, através dos seus séculos, desde o passado até o presente, e que continua sendo mantida com diferentes graus de sucesso, cada uma das quais reivindicando ser a forma original e primitiva. Vamos lá, formas de governo. A primeira forma de governo é a forma episcopal ou prelática. Eu falei o quê? Episcopal ou prelática, bem no final da página de número 27. Forma episcopal ou prelática é a forma em que o poder de governar descansa nas mãos de prelados
ou bispos diocesanos, e no clero mais alto, tal como sucede nas igrejas romanas, gregas, anglicanas e na maior parte das igrejas orientais. Esse modelo, os defensores dessa forma de governo, por exemplo, declaram que Cristo, como cabeça da igreja, tem confiado o controle da igreja na terra a uma ordem de oficiais chamados bispos, que seriam os sucessores dos apóstolos. É essa silhueta mais antiga de governo da igreja local, que é a episcopal, que vem do grego episcopo, que significa supervisor, e a tradução mais frequente desse termo é bispo ou superintendente. Então, essa é uma forma que a Igreja Católica Romana ela usa muito, né? Vamos lá. A outra forma de governo na igreja é presbiteriana ou oligárquica. A presbiteriana, forma de governo oligárquica, é a forma em que o poder de governar reside nas assembleias, que são sínodos, presbitérios e sessões. É o que sucede na igreja escocesa, luterana e nas várias igrejas presbiterianas, em que o colegiado de presbitério é que escolhe os pastores e tira os pastores. Seus escolhidos, geralmente escolhidos por eleição, para ser representantes diante da igreja, lideram nas atividades normais da vida cristã: adoração, doutrina e administração. O perfil presbiteriano de constituição eclesiástica deriva seu nome do ministério bíblico presbítero ancião. Normalmente, na forma de governo presbiteriana, a igreja é regida por níveis. Mas não vamos ficar nessa questão, porque tem a terceira forma de governo: congregacional ou independente. Como o próprio nome sugere, seu enfoque de autoridade recai sobre a congregação, sobre o próprio corpo local de crentes. E nesta forma de governo, a entidade pratica o autogoverno, pois cada igreja individual e local administra seu próprio governo mediante a voz da maioria de seus membros. É o que acontece entre os batistas, os congregacionais, os independentes e alguns outros grupos evangélicos. E esse sistema é o que dá mais autoridade para os membros comuns da igreja. É o que mais se aproxima da democracia pura. Aí, nós chamamos isso de soberana Assembleia Geral Ordinária ou extraordinária. As igrejas eram ensinadas e governadas por si mesmas. E os irmãos escolhiam seus próprios oficiais dentre os próprios números. No tocante à eleição de oficiais eclesiásticos, o princípio antigo continua sendo seguido. O consentimento da comunidade era necessário para a validade de qualquer eleição semelhante, e cada membro tinha liberdade de oferecer razões por sua oposição. Nós vamos consagrar um obreiro, e se aquele obreiro está com uma má reputação, ele é colocado na frente da igreja. A igreja tem algo contrário ao ministério deste irmão exercer, de diácono, de presbítero? Se a igreja levantar o membro, temos, então aquela pessoa não poderá ser consagrada. Se ela disser amém, ela vai estar concordando que aquele rapaz está apto ou não para ser consagrado. Embora que o pastor escolha, mas a igreja é que vai dar o veredicto final. Tá bom? Então, gente, chegamos na página 29 e aqui tem-se: um presidente ou um bispo preside sobre cada igreja. Ele era criado pelo voto comum do povo. Durante uma grande parte desse século, todas as igrejas continuaram sendo como no princípio, independente umas das outras. Cada igreja é uma espécie de pequena república independente, governando-se por suas próprias leis, baixadas ou pelos menos aprovados pelo povo. Aí é o caso da Igreja Assembleia de Deus, batistas e outros, que nós somos congregacionais, aonde todos os recursos que entram na igreja, dízimos e ofertas,
são administrados na própria instituição, no próprio âmbito da comunidade, no crescimento da própria comunidade. Não vai para outro estado para depois retornar, não. Tudo é administrado dentro da própria comunidade. É trazendo um empreendimento, um investimento para abençoar os próprios irmãos. Essa é a forma que a igreja se comporta. Tá aí, gente? Nós vamos aqui na parte 2 e agora queremos só citar o questionário, tá bom? E no questionário nós vamos deixar que vocês estudem o questionário da página de número 30 e nós vamos depois dar uma repassada somente nos questionários. Mas, Joleila, olha para mim quantos minutos tem, por gentileza, para concluirmos. Já tem quantos? 16. Muito bem, dá ainda para nós trabalharmos uns 10 minutos. Aí vem na página de número 32, o corpo eclesial. O padrão bíblico para a escolha dos presbíteros e diáconos nos foi dada pelo apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 13. Havia presbíteros e diáconos na igreja de Filipos, conforme Filipenses 1 e 1, o apóstolo Paulo instituiu ou instruiu a Tito que constituísse presbíteros na igreja de Creta. Começa pela necessidade. O corpo eclesial constitui basicamente de 2 ofícios: pastor, ministro, ancião, presbítero, bispo, né? Então, esse é o primeiro ofício dentro dessa categoria. Pastor, ministro, ancião, presbítero e bispo basicamente um ofício, né? Aí no segundo ofício são os diáconos. E nós temos falar sobre essa questão dos ministros, pastores, e na terceira parte nós vamos falar sobre o ofício diaconal, que é muito importante e tem uma abrangência muito grande, tá bom? Então, no primeiro ofício, pastor, ministro, ancião, presbítero e bispo, que praticamente é a mesma coisa. Esse aqui só difere os nomes, mas o ofício é o mesmo. Então, a palavra presbítero é empregada para designar o conjunto ou corpo de pastores e de presbíteros que cooperam no governo da igreja, né? Isso é muito importante. Então, quando se fala de pastor, ministro, ancião, presbítero e bispo, é praticamente a mesma leitura que se está fazendo. O que vai diferir é que algumas igrejas, o presbítero, o bispo, o ancião, o ministro, o pastor, eles são categorizados dentro da administração da igreja, mas o ofício em si é praticamente o mesmo. Pedro escreveu: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. 1 de Pedro 5, de 1 até o 4. Não há dúvida que Pedro foi pregador e apóstolo da mais alta ordem. Ele instruiu aos ministros que cuidassem do rebanho. Muito importante isso aí. Também afirmou-se ele mesmo um presbítero que exortava os outros presbíteros. E assim sendo, concluímos que um presbítero ou um ancião exerce um ministério. Presbítero, ancião, pastor, ministro, bispo, basicamente exerce e deve desenvolver uma função e um ministério no seu contexto eclesial. A conclusão que nós podemos ter, ou que podemos chegar nesse particular, baseada nos parágrafos acima, é a seguinte: nas igrejas cristãs primitivas havia pluralidade, olha só, de presbíteros ou anciãos. Em outras palavras,
cada igreja tinha certo número de homens consagrados que servia como pastores. Nos dias dos apóstolos Paulo e Pedro, por exemplo, o Novo Testamento ainda não estava completo, pelo que não havia também padrões fixos a seguir. Olha só, importante. Através dos quais fossem resolvidas todas as questões. Então, a igreja de Cristo estava passando pelo processo de receber a revelação total da parte de Deus, a fim de salvaguardar a verdade e resguardá-la das interpretações particulares. Vê 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Foi plano de Deus que houvesse em cada agrupamento evangélico um corpo de homens dirigidos pelo Espírito Santo que pudessem comparar entre si as suas impressões divinas, definindo junto ao pensamento e a mente de Deus no tocante à sua verdade relativas às igrejas. Igualmente, nesse período formativo, a questão de alguém ser um pastor era algo inteiramente novo para todos. Olha só essa verdade sendo revelada. Então, veja só, aqui na página 33 ainda, nós vamos citar para resumir e fechar essa questão do primeiro grupo eclesial. Então, as igrejas, por exemplo, se desenvolveu com prestezas e aqueles líderes destas igrejas que indubitavelmente foram capazes de assumir maiores responsabilidades, como, por exemplo, a tarefa de estabelecer novas igrejas que nós chamamos, como Paulo, de plantar igrejas e treinar novos presbíteros ou anciãos. Seria um dos ministérios que eu acho lindo, é o ministério de plantar novas igrejas. Mas, porque ali na igreja, no mínimo, haverá um presbítero para cuidar daquela igreja, que é um dirigente. Mas que havia certa distinção nas fileiras desses presbíteros, parece ter ficado entendida em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, onde lemos que alguns laboravam na palavra e no ensino. Isso indicaria que esses tinham uma capacidade maior, que é os presbíteros mestres, enquanto que outros eram menos capacitados. Porém, era aqueles pé de boi, que fazia tudo, construía, mexia, organizavam, lideravam. Então, cada grupo de obreiros tem a sua prerrogativa dentro do aspecto do desenvolvimento do reino de Deus. Isso é muito importante. Deus, ele certamente se agrada com isso. Irmã Joleira? E terminando, irmãos, nós temos aqui, esses homens eram apoiados e estimados pela igreja, conforme 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18, onde Timóteo é relembrado que o obreiro é digno do seu salário. E eu digo para quem não tem conhecimento que às vezes o obreiro, já vamos terminar, vamos fechar aqui, Majoleira, ele trabalha muito mais do que os demais. Igualmente, os presbíteros ou os anciãos podem servir em outras funções espirituais, até mesmo como responsável por congregações ou igrejas, estando capacitados a exercer eventualmente o ministério de pastor. Nós voltaremos na próxima aula, a terceira parte da primeira aula, falando sobre o segundo ofício eclesial, que é o ofício de diácono, E nós vamos falar para vocês e queremos que vocês compartilhem e amanhã vocês já citem a resposta do questionário da página de número 30, e eu quero que vocês respondam e já me dê a resposta no zap do próprio IBADEP Básico em Teologia, porque aí eu quero trazer a próxima matéria para vocês, ou a próxima aula, falando sobre a função do diácono na igreja. Deus abençoe, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.